Olá, eu normalmente leio livros de literatura, mas hoje eu quero ler um livro diferente. Não é um livro didático de história, mas é um livro com uma pegada histórica que trabalha com história, talvez de uma forma não tradicional. É esse Os Anos Vertiginosos, Mudança e Cultura no Ocidente, 1900 a 1914. Vou dar uma lidinha na introdução para vocês entenderem, né? Foi lendo a introdução que eu me interessei por esse livro. Eu li há alguns anos e passei a recomendar a leitura. Na introdução temos aqui: lá estão eles de pé à beira de uma estrada do interior margeada por árvores. Homens e meninos, em sua maioria, cheios de expectativa. Castigados pelo calor do verão, contemplam a estrada que se descortina à frente, até onde os olhos alcançam. Um leve zumbido se faz notar. Um carro surge na linha reta entre as ruas, pequeno e envolto numa nuvem de poeira, e vem aumentando sempre mais a cada momento. Ele se aproxima ruidosamente dos espectadores, com o poderoso motor acelerado, rugindo sempre mais alto, uma visão da força concentrada. Um dos observadores, um rapaz de 18 anos, prepara sua câmera para tirar a foto pela qual tanto esperava. O veículo vai chegando perto, barulhento em sua energia pulsante. Já está quase ali. O fotógrafo adolescente observa atentamente pelas lentes. Vê nitidamente o motorista e seu passageiro por trás do enorme capô. Distingue o número 6 pintado no tanque de gasolina. Sente a onda de choque do barulho e da força, a rápida passagem da máquina. Nesse exato momento, libera o obturador e agora, enquanto a poeira se assenta ao seu redor, terá de esperar para ver como ficou a foto. Ao ver a fotografia que tirou naquele Grand Prix francês de 26 de junho de 1912, o jovem fotógrafo fica desapontado. O carro número 6 aparece apenas pela metade no quadro. O fundo está borrado e estranhamente expandido. É essa a imagem da capa. Esse livro começa descrevendo como é que essa imagem aconteceu. E dia, contexto, né? Então, como vocês puderam ver, né, o carro número 6 aparece apenas pela metade no quadro, o fundo está borrado e estranhamente expandido. Ele deixa a foto de lado. Esse rapaz que tira essa foto é Jacques-Henri Lartigue. A imagem que considerou um fracasso haveria de torná-lo famoso ao ser exibida 40 anos depois, refletindo toda a pressa, a energia e a velocidade tão importantes naqueles anos entre a virada do século e o outono de 1914. Então, esse livro vai falar de história, vai falar de descobertas. Eu vou ler só o final da introdução para que fique clara, né, a ideia. No espírito de tentar descobrir essa época, entre 1900 e 1914, ou seja, portanto, antes da Primeira Guerra Mundial, no espírito de tentar descobrir essa época em seus próprios termos, quero convidar o leitor a um exercício mental. Imagine que as bibliotecas de todo o mundo fossem atacadas por uma onda de traças vorazes, mas altamente seletivas, devorando livros e fotos, filmes e gravações, e pondo fim a toda e qualquer informação histórica entre o período entre julho de 1914 e o ano 2000. Suponha que você nada soubesse sobre o assassinato em Sarajevo, o Somme, o Grande Crash. Ele está se referindo a eventos históricos, né? O assassinato em Sarajevo, que é o que dá ensejo à Primeira Guerra Mundial. O Somme é um lugar de uma batalha sangrenta na Primeira Guerra, se eu não me engano. O Grande Crash é a quebra da Bolsa de 1929. Ele usa um termo em alemão que eu não consigo ler. Stalingrado, Auschwitz, Hiroshima, os gulags, o Muro de Berlim. Ou seja, imagine que você não tenha conhecimento desses grandes fatos históricos do contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que a história tivesse suavemente despontado na memória depois da virada do milênio.
Imagine que você não tivesse visto as biografias, os pensamentos e os atos das pessoas que viveram por volta de 1910, pelo prisma de um século de crimes monstruosos e fantásticas realizações, sendo capaz de apagar por algum tempo esses espetáculos históricos. Imagine-se contemplando o período de 1900 a 1914 sem as sombras do futuro escurecendo seu presente histórico. Um momento vivo com toda a sua complexidade e suas contradições, suas esperanças e temores e com um futuro aberto, tal como foi vivenciado pelos homens e mulheres da época. Ou seja, qual é a proposta do livro? Você ir conhecendo esse período, e é um período de invenções, de descobertas, enfim, de tecnologia, sem toda a carga de conhecimento que a gente geralmente já tem sobre o evento. Então, não é um livro de história no sentido tradicional, mas é uma narrativa muito interessante, é uma construção, né, muito interessante também pela forma, como se a gente pudesse olhar para as descobertas de 1900 em diante, e não como habitualmente nós fazemos, de uma forma retrospectiva. Nesse sentido, né, é um livro que eu acho muito interessante também pela forma como ele é construído. Minha recomendação.